A Guerra do Contestado é um conflito por terras entre trabalhadores rurais e grandes fazendeiros que ocorreu no sul do país. Os pequenos lavradores tiveram a liderança do monge José Maria, que proporcionou características messiânicas ao movimento. O historiador Paulo Pinheiro Machado analisa os detalhes na série Saberes da Terra. A Guerra do Contestado é um conflito social, um conflito entre poceiros, camponeses, trabalhadores rurais, né, contra coronéis da Guarda Nacional, grandes fazendeiros, comerciantes, representantes do Partido Republicano e depois as forças militares que foram chamadas. Aconteceu numa região que hoje é chamada de meio oeste de Santa Catarina e um pouquinho do sul do Paraná. Era uma região disputada entre os dois estados, daí o nome contestado, mas não foi uma guerra entre os dois estados, foi uma guerra no contestado, nessa região disputada entre os dois estados. São vários conflitos que tem essa região. No início da República, esses conflitos são acentuados. É uma região de apropriação territorial de grandes fazendas de criação de gado, expulsando, então, pequenos poceiros, lavradores e agricultores independentes, que são caboclos, né? Que eles vão acabar perdendo muito território para uma população imigrante europeia, que vai ser introduzida na região por uma estrada de ferro, a Brasil Railway, uma estrada de ferro que vai receber concessões do governo laterais à linha de ferro, né? Nessas concessões, eles vão assentar colonos europeus, em substituição a uma população nacional, que ali já morava há gerações, né? Como lavradores independentes, coletores de erva mate, pequenos agricultores, que eram apenas poceiros, né? Em terras públicas, que vão ser então tomadas por essa estrada de ferro. O José Maria é um curandeiro e ele vai ficar famoso porque ele vai curar a esposa de um fazendeiro de Campos Novos. E aquela notícia correu pelo Planalto como se fosse um grande milagre. José Maria ele é convidado para uma festa numa localidade próxima, que é Taquarussu. Só que chegando lá, ele entra num outro município e o chefe político local, que é o coronel Albuquerque, tem como principal adversário político um outro coronel que era primo daquele que teve a esposa curada. Então, o coronel Albuquerque desconfiou que o monge poderia promover uma concentração de sertanejos adversários políticos dele, que era uma presunção dele. Na verdade, o monge não tinha ligação com outro coronel. Aí o monge resolve não entrar em conflito. Ele simplesmente dissolve aquela concentração e vai com 40 pessoas em direção ao oeste. Passando o oeste do estado, ele atravessa o Rio do Peixe, que era uma fronteira provisória entre Paraná e Santa Catarina. E ele entra em território contestado, em território disputado entre o Paraná e Santa Catarina. E naquele momento, então, a imprensa de Curitiba começa a afirmar que isso seria, na verdade, uma estratégia do estado de Santa Catarina para criar um tumulto numa região contestada. Nesse momento é que acontece o primeiro combate, quando a força paranaense abre fogo contra os sertanejos que acompanhavam o monge José Maria. E nesse confronto morre José Maria, morrem mais 10 sertanejos, mas morrem também 11 soldados e o comandante da polícia do Paraná. Ele aconteceu ali em outubro de 1912, e como morreu o monge e os sertanejos dispersaram, as próprias autoridades achavam que tinha acabado o conflito do contestado. Isso geralmente é o que acontecia com a maior parte dos movimentos sertanejos brasileiros. Quando morria a principal liderança carismática, esses movimentos dispersavam. Só que no contestado, aí que está, existe esse elemento milenar com características messiânicas. O próprio monge José Maria, ele teria dito que ele sabia que ia morrer no combate. Aí ele dizia assim, vocês não passem do meu sangue, porque daqui a um ano
eu vou voltar junto com o Exército Encantado de São Sebastião. Então, esse é um elemento milenar e messiânico muito forte no discurso dos sertanejos. Mas eu estaria exagerando se eu dissesse que é apenas um movimento religioso. Ele é mais do que isso, porque o discurso religioso ele acaba agregando toda uma tradição social e um descontentamento social, já que eles lutavam contra a expropriação dos territórios que eles viviam, mas eles vão reagir a isso conforme as suas tradições, conforme os seus costumes, o seu conhecimento. A guerra ela tem fases muito diferentes e, ao longo dessas fases, o próprio projeto sertanejo vai mudando. A partir de dezembro de 1913, volta a se formar uma concentração sertaneja, em torno de Taquarussu. O velho Eusébio, e é um dos patriarcas que animava essa organização, ele dizia que Taquarussu era uma nova Jerusalém, uma terra da justiça, da consciência e do bem-estar, onde seria engendrado um outro tipo de vida em comunidade. Então, aí, em Taquarussu, a gente encontra pela primeira vez esse projeto caboclo, melhor desenhado. Quer dizer, era uma irmandade sertaneja, onde comprar e vender entre irmãos era considerado uma indignidade. As pessoas tinham que partilhar os recursos de subsistência, todos os alimentos, todos os bens eram partilhados, né? São mais de 10. São mais de 10 cidades santas. Taquarussu é a primeira, ela é pequenininha, ela tem 400 habitantes no primeiro momento, e a maior de todas as cidades é a cidade santa de Santa Maria. Ela era uma espécie de conurbação, de vários redutos. O capitão do exército que fez o ataque a Santa Maria, em 1915, ele diz que tocou fogo em 5.500 casas e mais de 20 igrejas. Então, esse reduto de Santa Maria, com 5.000 casas, a gente imagina uma população acima de 20 mil habitantes. Com o crescer da guerra, toda a experiência deles foi cada vez mais se militarizando. Aquilo que seria uma comunidade sertaneja que poderia ter uma organização social própria, acabou tendo que se defender e se militarizar. A partir já do segundo semestre de 1914, eles passam a atacar. Passam a atacar várias vilas, cidades, passam a atacar as estações da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, da Brasil Railway. O Setembrino de Carvalho, que é o general nomeado pelo governo federal para reprimir o movimento contestado, ele dizia que tinha que combater fortemente o comércio naquela região. O comércio para muito, Então nos redutos começa a haver escassez de alimentação, porque eram experiências muito novas, O arregimentamento de pessoas foi muito acentuado nos últimos meses e eles não tinham ainda formado lavouras suficientes para abastecer essa população. Então, o que nós temos é um relato trágico, das condições difíceis de subsistência dentro dos redutos. Eu entrevistei várias pessoas que eram crianças ainda nessa época e a memória da fome eles têm. Então, assim, a derrota dos sertanejos foi conseguida só depois de um longo cerco. Os redutos vão ser esvaziados e rendidos em dezembro de 1915. Os processos de rendição são dramáticos no contestado e acabaram influindo muito na memória. Por isso que, por muitas décadas, se fez um silêncio muito grande sobre essa experiência no próprio território. Porque foi uma experiência, obviamente, derrotada, onde aqueles que ali participaram foram estigmatizados pela população circundante como chamados de fanáticos, chamados de bandidos, desqualificados, que simplesmente não entendiam o que acontecia lá dentro dos redutos. O governo dá como encerrado o conflito em agosto de 1916, quando é preso Adeodato, que é o último chefe rebelde. E também no mês seguinte, quando é assinado o acordo de limites entre o Paraná e Santa Catarina. É um empate que eles fazem, Porque enquanto permanecesse aquela disputa por jurisdição do território,
poderia haver um repique do movimento sertanejo. Então, assim, a luta do contestado, ela é, de certa forma, uma luta entre pobres e ricos, entre aqueles que resistiam contra a expropriação do seu território, contra o abuso da Companhia de Estrada de Ferro, e a luta pela terra ali estava muito mais como resistência à expropriação.